Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre desdobramento de custos. Convidei o Cícero para poder falar sobre desdobramento de custos, por onde nós vamos começar a implantar o TPM. Eu participei de um evento com ele falou sobre desdobramento de custos. Eu achei muito interessante a forma dele falar, a forma que ele abordou, a metodologia, todo o contexto da palestra que ele fez. E fiz o convite para ele poder dar essa aula para vocês, no nosso curso de TPM Master. Ele aceitou. Aí hoje nós vamos falar sobre essa parte de custos, por onde começar, que é a nossa bússola, né? Pode se apresentar, Cícero? Fica à vontade, a aula é sua. Tudo bem, pessoal? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Obrigado aí, Túlio, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e espero poder contribuir, né? Vou estar à disposição aí para tirar as dúvidas que eventualmente venham a acontecer e espero contribuir com vocês. Ótimo. Se você quiser compartilhar a sua tela, Cícero, você já compartilhar que eu libero aqui. Tudo bem, então. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão enxergando? Então sim, está transmitindo. Tudo bem, então. Deixa só ele estabilizar aqui. Assim que aparecer, por gentileza, Túlio, você me avisa que eu já começo. Deixa eu colocar a tela maior. Prontinho. Perfeito, pessoal. Então, qual que é a ideia aqui? A gente falar a respeito de deployment, né? Cost deployment é uma metodologia que ela nasceu na indústria, né? Ela é um dos pilares do WCM, mas é uma metodologia que ela é fantástica a título de redução de perdas, redução de desperdícios, redução de custos, e eventualmente você pode utilizá-la com base nas informações que você já tem na sua empresa, utilizando os preceitos ou, digamos assim, a fórmula que ela traz, a forma que ela traz de tratativa dos dados, para que você consiga trazer mais resultados, reduzir custos, despesas e desperdícios na tua empresa. Então, a premissa básica do Cost Deployment é você ter informações que te tragam insumos para a tomada de decisão. Eu vou apresentar aqui para vocês como é que isso funciona. Antes de mais nada, uma passada rápida aqui, na minha experiência, de onde eu venho, né, o que eu faço. Eu sou consultor empresarial aí há mais de 20 anos, eu comecei a minha empresa como consultor, comecei já como consultor aos 18 anos de idade, num projeto da Whirlpool Corporation, que era Multibras na época, né, que era Consul e Brastemp. Então eu comecei já tirando tempo de máquina, já no chão de fábrica, sempre no Fabril. Esse digamos assim, é onde eu nasci, é o chão de fábrica. E depois a minha carreira ela foi passando por várias outras empresas de grande porte, não só nessa empresa multinacional que eu trabalhei de consultoria, que tinha base em São Paulo, tinha escritório também em Monterrey, no México, Buenos Aires e em Lisboa, mas também pela minha empresa, que é a Ferreira Filho Associados, que eu fundei em 2008. Né, 2008 para 2009 nós fundamos a nossa empresa, sou eu e mais 2 sócios, e a gente trabalha fortemente com redução de custos, despesas e desperdícios com algumas metodologias aí de ponta, tá ok? Qual que é o grande ponto aqui, né, pessoal? Eu vou trazer para vocês a metodologia do Cost Deployment, mas eu gostaria de contextualizar antes como que esta metodologia ela se encaixa no nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente acaba apelando ou partindo para trabalhar redução de custo, redução de desperdício, ou mesmo parte para uma tecnologia sem efetivamente trabalhar alguns pontos que são preponderantes para o sucesso de qualquer projeto ou iniciativa, tá ok? Então eu queria trazer esses pontos aqui para vocês. Primeira coisa, nós temos 4 grandes pontos que trabalham o desempenho, ou que trazem o desempenho, tá? O primeiro ponto são as pessoas. As pessoas, elas têm que estar engajadas, elas têm que estar comprometidas, elas têm que ter um perfil adequado ao projeto ou à iniciativa que você está traçando. Esse é um primeiro ponto. Elas têm que ser brifadas, elas têm que ser comunicadas. Segundo, processos, tá? Você tem que ter processos claramente definidos e organizados para que qualquer iniciativa que você vá efetivamente efetuar, ela traga o resultado que você quer que aconteça, tá? Então, o que é muito comum nas empresas?
a gente está trabalhando a redução de custo, ou seja, qualquer outra iniciativa, mas você não capacita as pessoas corretamente, não dá as ferramentas, não prepara os processos, e aí você acaba, muitas vezes, partindo diretamente para, vou trocar o sistema, vou mexer na tecnologia, vou trazer algo novo aqui, e achando que a tecnologia em si vai resolver o seu problema, e é bem pelo contrário. A lógica a ser trabalhada inicialmente é pessoas e processos. Então, ou você inicia por pessoas, ou por processos, e posterior a isso, a gente trabalha a parte de tecnologia. Eu sempre comento, e principalmente para Cost Deployment, que é uma metodologia que ela utiliza muito a massa de dados, ela utiliza muito essa questão de análise e tal, eu sempre comento com os meus clientes que uma dashboard, um cockpit, um BI para tratar os dados, ele é importante, mas se você, por exemplo, tiver um processo totalmente atrapalhado, com apontamento errado e não tiver bem construído, o que vai acontecer? O que nós chamamos de garbage in, garbage out. É lixo que entra, lixo que sai. Então as informações não vão ter qualidade e, naturalmente, sem informações com qualidade, você acaba tomando decisões que também não têm qualidade adequada. Quando você tem esse tripé, né, como se fosse um tripé mesmo, onde um apoia o outro, pessoas, processo e tecnologia, esses três são capazes de gerar maior desempenho. Ou seja, a partir da construção das pessoas capacitadas, processos organizados e concatenado a isso a tecnologia, a gente consegue então chegar num desempenho adequado ou um desempenho melhor, tá? Então, esse é o grande ponto e é assim que funciona. Por que eu estou falando isso? Porque nós que trabalhamos eu já fiz muitas iniciativas Kaizen, participei de projetos de implantação, início de implantação de 5S, Lean Manufacturing, que eu venho da fábrica e depois eu migrei a minha carreira para a área de controladoria, conectando custos fabris. É muito comum a gente ser muito tecnicista, né? O que é o tecnicista? Tecnicista é aquela pessoa que acha que ferramenta resolve tudo. E, gente, sim, ferramenta é importante, mas se você não tem esse arquétipo bem organizado, qualquer ferramenta que você vai utilizar, ela pode dar resultados muito aquém do que você está esperando. Então, por exemplo, a gente sempre comenta de implantação de metodologias, por exemplo, de orçamento base zero, ou mesmo cost deployment, ferramentas que são alto nível. Se as pessoas que estão dentro da empresa, elas não têm capacidade de absorção, ou não são preparadas para isso, pode esquecer que o resultado não vai ser o mais adequado, e muitas vezes você vai dar um tiro na água, tá? Então é por isso que a gente aborda isso, e eu vou passar um por um. Então, primeiro, pode parecer um tanto inconsistente, mas eu vou abordar desempenho primeiro. Por quê? Porque o desempenho é o que manda, ou digamos assim, o grande gatilho de você ter qualquer tipo de iniciativa de redução, de melhoria. Então, o desempenho é que nos traz essa noção de que nós precisamos buscar algo, tá? E o que a gente fala em relação a desempenho? O que o Cost Deployment te ajuda? Então, o Cost Deployment, como eu citei anteriormente, ele é um dos pilares do WCM, da manufatura de classe mundial, né, World Class Manufacturing, e ele como pilar de sustentação, ele foca muito fortemente nas iniciativas de redução de custos. Ou seja, nós temos inúmeras iniciativas que vão acontecer em relação ao WCM, mas esta especificamente, ela foca, e vocês vão ver isso quando eu estiver abrindo as matrizes ali, ele foca em priorizar o que dá maior impacto em custo. Então, ele clarifica os objetivos, e é por isso que, por exemplo, uma iniciativa de TPM também ele é muito importante, ele pode ser um pilar muito importante para mostrar por onde começar. Legal. E aí aqui a gente traz um conceito, né? Um conceito relacionado ao iceberg de custos. Qual que é a grande questão, pessoal? Que as pessoas se confundem um pouquinho. Principalmente, eu acredito que boa parte de vocês que estão aqui são da área fabril, e vocês vão concordar comigo porque eu também nasci na área fabril, e a gente percebe muito isso, né? O pessoal do ar-condicionado e o pessoal da fábrica, né? Qual que é o grande ponto? Muitas vezes o pessoal da controladoria, do financeiro, de custos, não tem ideia de como é que funcionam os processos fabris. Não tem ideia de como que as peças se conectam. E quando a gente fala em relação a EBITDA, que é resultado, o lucro operacional, o resultado final observado no demonstrativo de resultados,
Isso aqui, que é o EBITDA, os grandes custos e despesas e as rubricas e contas, é brincadeira de criança. Qualquer pessoa que pega um demonstrativo vai enxergar aquilo ali. Você sabe exatamente quanto é, porque aquilo te aponta. É muito claro que o custo de transformação é tanto, de matéria-prima é tanto, então isso é muito simples de se perceber. Porém, um ponto que digamos assim, é deixado de lado é por que esses custos acontecem? Quais são os gatilhos? Quais são, digamos assim, os fatos geradores desses custos que nós estamos enxergando? E a mágica acontece depois do nível da água, pensando nesse iceberg de custos. Por quê? Aqui em cima é o que você vê, mas as causas do que você vê estão abaixo do nível da água, que são o quê? Os processos, tá? Então, quando a gente fala numa iniciativa de cost deployment, é exatamente nos processos fabris, principalmente no que se tange de custos de transformação, a gente ter padrões para esses processos fabris e a medição de quanto é a performance desse processo. Então, eu vou falar isso de uma maneira mais clara ali na frente, mas vocês vão entender. Então, a gente trabalha muito fortemente, agora trazendo um pouquinho para o Technicase aqui da controladoria, em, por exemplo, custo baseado em atividades, que é o quê? Você tem lá uma ficha técnica do produto. Nessa ficha técnica do produto, você tem o roteiro e você tem estrutura. Estrutura é o que vai de material, liga, resina e tal. E o roteiro é por onde passa. Este roteiro, você consegue apropriar custo ao padrão baseado em atividades. Então, você faz um entendimento dos custos do padrão de produção, você metrifica a taxa hora da máquina, e você consegue atribuir padrões para esses custos, ok? Quando você verifica qual foi o realizado, essa distância entre o padrão e o realizado são oportunidades, e eu vou mostrar isso para vocês aqui no deployment. Então, a gente sempre tem que ter, para conseguir fazer deployment, primeiro, um sistema de custeio que nos mostre qual que é, digamos assim, o principal objetivo ou o custo padrão, e, além disso, também os apontamentos de qual foi a performance do processo. Quantas peças eu fiz, qual foi o refugo, quais foram as paradas de máquina para eu poder atuar. Legal? E falando de processo, o que nós temos aqui? Como que eu identifico as oportunidades em custos variáveis? Então, vamos lá. Falei ali de desempenho, agora a gente vem aqui para processos, tá? Vamos entender um pouquinho deste processo. Então, primeiro ponto que a gente vai tocar aqui, falamos de desempenho, agora da tríade ali a gente vai falar do processo. Então, em processo, para estabelecer um cost deployment, um desdobramento de custos, você passa por 3 etapas. E é muito comum as pessoas, volto a dizer, pela questão do Technicase, partirem diretamente para a etapa 3, ou a 2 e a 3, sem pensar na etapa 1, que é o estratégico. O que isso quer dizer? Quando a gente faz uma iniciativa de cost deployment, tem que estar bem claro quais são os targets globais de custo, ou seja, qual é a meta, o que a gente está estabelecendo como objetivo, ou seja, onde a gente quer chegar com este projeto. Esse é um primeiro ponto, ele é preponderante. Posterior a isso, a gente tem que ter a captura dos dados. Pode ser por Excel, pode ser por banco de dados, pode ser por BI, de alguma forma você tem que trazer os dados, porque esses dados vão ser insumo para tomada de decisão e priorização. E posterior a isso é que você começa efetivamente a fazer as 7 matrizes, que a gente vai falar aqui. Então, o que é muito comum? Já sai fazendo 7 matrizes. Está errado. Você não faz deployment começando pelas 7 matrizes. Você faz deployment começando pela estratégia. Vamos entender cada um desses pontos. Primeiramente, pegando em relação à estratégia. Como é que funciona? Pensem comigo, pessoal. Eu sei que essa questão e essa briga acontece com frequência e vocês vão entender. Nós temos 3 grandes entidades dentro da fábrica, tá? Nós temos a diretoria industrial, nós temos a comercial e nós temos a diretoria administrativa financeira. Qual que é o grande ponto? O comercial, ele sempre vai focar, ou na grande maioria das vezes vai focar em atender o cliente, entrega. Então, o que isso quer dizer? Que muitas vezes ele pode até, e vocês já devem ter visto isso, o comercial sacrificando o custo para entregar para o cliente. Isso não é incomum.
Depois nós temos a diretoria administrativa financeira, foco em custos para atender orçamento. Então, a diretoria administrativa financeira, por sua vez, vai focar em custo. Essa peça aqui, essa caneca, deveria custar R$18. Ela custou 22. O que aconteceu? Então, é focar nessa distância. E o industrial vai focar em produtividade, manter a máquina ocupada, ter o menor número de setups com a ajuda do PCP. Então, o sistema, no meio disso tudo, o sistema de S&OP deve, ou pelo menos deveria ser, né, S&OP, que é Sales and Operations Planning, seria basicamente você equilibrar essa balança, entendendo qual é o DNA da empresa. Aqui que é a questão da estratégia, tá? Porque é o seguinte, o que eu já presenciei? É muito louco isso, né? Eu já cheguei para conversar com um CFO, e ele falou: Cícero, eu quero o menor custo. Aí eu fui conversar com o diretor industrial, ele falou para mim, não, a gente tem que bater a produtividade em 85%, a gente está em 78%, temos que buscar isso daí. E o cara do comercial, não, eu quero entregar em 24 horas. Gente, são coisas conflitantes, tá? O que eu quero dizer com conflitante? Se você quer atender em 24 horas, quer ter o menor custo e a maior produtividade mantendo a máquina ocupada, você vai aumentar estoque, tá? Então, a não ser que você tenha um plano muito bem arquitetado, você para equilibrar, o grande amortecedor dessas três variáveis é o estoque. Não, mas eu não quero também aumentar estoque, o cara da diretoria administrativa falou. Então, peraí, então nós precisamos escolher o tipo de triângulo que nós queremos. Nós vamos tender mais para produtividade, mais para entrega para o cliente ou mais para custos? Tá? Então, nós sentamos e conversamos sobre isso. E foi uma briga, né? E geralmente é uma briga, né? Porque se você começa a puxar demais para custo, naturalmente você atrapalha o comercial. Porque daí ele vai querer fazer produção seriada, menor número de setup, que ajuda o industrial, mas atrapalha o comercial. Se você vai trabalhar entrega, talvez você tenha que aumentar estoque e talvez não ligue tanto para custo. Então, sempre é uma briga. A gente tem que escolher a estratégia que a gente quer adotar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E antes de mais nada, ainda falando sobre estratégia, você precisa ter uma base sólida, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Não adianta você querer fazer, e eu já vi isso acontecer, tá? Base sólida é você ter todos os pré-recs, todos os pré-requisitos do projeto atendidos antes de fazer o projeto, tá? Vocês que trabalham na área industrial, vocês sabem. Vou dar um exemplo idiota, mas eu já vi acontecer. Eu já vi empresa querendo implantar MES, né, querendo implantar APS sem ter padrão de produção correto, sem estar com o padrão de produção calibrado. Como é que você no APS vai sequenciar a produção se você não tem padrão de produção correto? Como que você sequencia? Não faz o menor sentido. A mesma coisa partindo para o MES ainda, que é apontamento de máquina, programação automatizada e tal. Não tem como, você precisa de alguns pré-requisitos. E para o Cost Deployment não é diferente. A base sólida que a gente fala, e a gente trabalha muito fortemente com o sistema PDCA, que aqui a gente chama na Ferreira Filho de PMAG, mas tanto faz, é só para abrasileirar, planejamento, monitoramento, análise e gestão, dos materiais, transformação e custos indiretos, nós temos bem mapeado os pré-requisitos para fazer um deployment. Então, esse aqui é um PDCA, ou um PMAG, de custos variáveis. Então, ele tem desde a ficha técnica, estrutura, roteiro, o que eu tenho em cada uma das entidades aqui, seguindo um fluxograma dentro do PDCA, para que a gente consiga, no final, ter a matriz de desdobramento de custos e os grupos de melhoria. E os pré-requisitos são esses aqui, ó. Tudo que está no P é pré-requisito, mas esses aqui são, digamos assim, 99%, que é o quê? Ficha técnica adequada, com a estrutura do produto e o roteiro de produção adequado e, naturalmente, monitoramento de produtividade, tá? Vou dizer para vocês assim, ó, eu conheço empresas de 150, 180 milhões, 200 milhões até, de faturamento anual, Fabril, que não controla a OEE direito. Então, pode parecer um tanto, digamos assim, simples e, digamos, até trivial, mas esses pontos aqui são totalmente preponderantes para fazer um deployment adequado.
Então tem que ter isso claramente definido, tá ok? Então isso aqui é pré-requisito, não dá para fazer deployment sem isso aqui. Ah, quero fazer quase deployment. Você tem ficha técnica adequada, com a estrutura adequada, padrão de produção, tá tudo definido, você tem os custos, não precisa ser custo ABC, mas você tem lá pelo menos o custo standard de cada peça, você tem isso daí, você tem apontamento de parada, você tem produtividade histórica, você tem taxa-hora das máquinas. Então, essas coisas você precisa, senão você não consegue fazer um deployment decente. Legal. E vamos alinhar alguns conceitos aqui. Então, pensem assim, ó, custos versus produtividade, tá? Eles deveriam, o OEE, pessoal, deveria bater com a produtividade, com a PRC, que é a produtividade real do custo, mas nem sempre bate. Eu já vou dizer o que é produtividade real do custo. Então, se a gente fala em OEE, que é eficiência global do equipamento, ou produtividade, e a gente fala em produtividade real do custo, esses dois entes eles deveriam ser iguais ou muito próximos. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Produtividade real do custo. Pensem num parque fabril como uma grande caneca, ok? Vamos imaginar que essa caneca, esse parque fabril que a gente está de exemplo aqui, ele tem 1000 horas de parque fabril, tá? Tá lá disponibilizado as máquinas, tal, elas estão lá. Independente se está disponibilizado o dia ou não, tem lá 24 horas, número de dias e total de máquinas, 1000 horas. Só que hoje, disponibilizado hoje, eu só tenho 600 horas disponíveis. Por quê? Às vezes eu tenho turno fechado, não tenho demanda de mercado, e aqui já rola uma inconsistência, ou já rola aqui uma oportunidade que é falta de mercado ou investimentos incorretos. Por que falta de mercado ou investimentos incorretos? Porque muitas vezes, quando a gente vai comprar um equipamento para aumentar a capacidade fabril, tem um indicador chamado custo marginal, que às vezes ele não é avaliado. O que é custo marginal? Vamos imaginar que eu produzo celulares, e aí eu tenho a capacidade de produzir 2.000 celulares em 3 turnos. E aí começa a entrar pedido e eu vou produzir, eu tenho uma demanda não mais de 2.000 celulares, agora começou a vir 2.022 celulares, são 22 celulares a mais no primeiro pedido e a gente vai começar a aumentar a quantidade. Quanto que custa para eu comprar equipamentos ou eventualmente até abrir um turno para produzir uma unidade a mais, ok? Para romper essa barreira dos 2.000, que seria a minha capacidade máxima. Isso é custo marginal. E muitas vezes esse custo ele não é analisado corretamente, faz com que, não analisando o custo marginal ou mesmo payback, né, ou ROI, em relação ao investimento em máquina, a gente compra equipamento a mais, tá? E às vezes, como esse momento agora de pandemia, faz com que a gente tenha uma mexida no mercado e a demanda caia. Isso aqui é oportunidade. Aí vamos imaginar que você tenha 600 horas, só que a previsão do teu carga-máquina, que é previsão do carga-máquina? Você pega o volume de peças, divide pelo padrão de produção, por isso você tem que ter padrão, e divide pela produtividade histórica, ou a produtividade meta, e você tem o total de horas que são necessárias para produzir. E aí você tem aqui, então, uma oportunidade de balanceamento ou flexibilidade entre o que você disponibilizou e o que você conseguiu lotar com pedidos de venda. E aí começa o jogo. E aí, começando o jogo, tem o desempenho, que são as horas reportadas ao roteiro. O que é isso? Eu pego o número de peças boas, com qualidade que eu fiz, e divido pelo padrão. E aqui tem variação de demanda, então eventualmente as 500 horas não vieram, ou o desempenho mesmo, eu perdi essas 100 horas ao longo do período. Então o que acontece? Nós temos aqui alguns indicadores, eu nomeei ali A, B, C, D e E, A, B, C e D, na verdade, e a gente tem aqui o primeiro, que é a ocupação, que é o quê? É quanto eu prevejo versus quanto eu tenho disponível. Então, a ocupação é 83%. OEE foi quanto eu tive de desempenho contra quanto está disponível efetivamente. Então, 400 por 667. E a produtividade do capital, que são as 400 horas reportadas pelas 1.000 horas do parque. Então, esses indicadores, eles já dão um cheiro do tamanho da oportunidade, tá? Então, ó, se o OEE é 67%, quer dizer que a oportunidade é 33% em transformação, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que aqui, essa distância entre o que está disponibilizado hoje e o que está sendo reportado, essa distância de 200 horas, ela tem que aparecer no meu OEE
e na minha PRC, que é a produtividade real do custo. O que é a produtividade real do custo? Quanto de transformação eu entreguei para a fábrica, né, eu disponibilizei para ela, isso já são as taxas horas das máquinas, versus quanto que ele reportou. Então eu olho isso e vejo a produtividade real do custo. E o OE, na verdade, é a mesma coisa. Eu disponibilizei 600 horas, ele reportou 400. Só que a PRC é calculada em custo. E a OE é calculada geralmente em horas, tá? Então, elas deveriam ser iguais. Por que elas não são iguais? Porque, às vezes, em algumas empresas, a gente vê apontamento de parada programada, tá? E aí, a parada programada abatendo da produtividade. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que você tem, e eu já vi isso acontecer com frequência, tá, pessoal? Setup. Setup da máquina é 1 hora. Toda vez que existe um setup, eu abato da disponibilidade 1 hora. Ou, pior do que isso, eu já vi empresas que o cara apontou setup lá na IHM, lá na maquininha, todo o tempo de setup é debitado da disponibilidade. Isso é um erro crasso, é um erro grosseiro, é um erro juvenil, tá? Só existem 2 alternativas. Essa que eu acabei de falar de reportar todo o tempo de setup como parada programada não pode acontecer. Ou você reporta o padrão do setup como parada programada, então se o padrão do setup é 1 hora, você reporta 1 hora como parada programada, ou você aponta, mas ela impacta direto na produtividade também, e você que se vire para fazer melhoria. Ah, mas tem que ter setup. Beleza, joga na meta de produtividade, não joga como parada programada. Então você calcula o carga-máquina, vê quantas horas de setup vão ter naquela máquina, vê o impacto e diz, esse mês ou nesse período trimestral, a tua OE meta vai ser 78%. Não vai dar para chegar a 82, 85, mas vai ser 78%. Então você joga na meta, tá? Se você joga como parada programada, o que vai acontecer? Teu OE vai ficar 82, mas a produtividade do custo vai continuar 78. Porque o custo continua ali. Não adianta nada você jogar como parada programada. O custo continua ali. Por isso que às vezes elas diferem, tá? E qual que é o impacto disso? Pensem o seguinte, se a minha produtividade histórica, num exemplo, é 78%, e eu tenho em média R$1 milhão de custo de transformação, quer dizer que o aproveitamento hoje é de 78% dos 1 milhão. Quer dizer que é 780. Então, a minha capacidade máxima de otimização, ou CLO também, CMO ou CLO, capacidade lucrativa otimizável, capacidade máxima de otimização, ela vai ser o teu custo global pelo aproveitamento real, que é 1 milhão menos os 780. Isso quer dizer que você tem nessa conta de custo de transformação R$220 mil mensais ou quase R$3 milhões no ano que você vem perdendo por ter produtividade de 78%. Qual que seria, Cícero, qual seria o máximo? Se o benchmark do mercado é 90%, seriam 12 pontos percentuais aqui que eu poderia subir, né? De 78 para 90, que daria metade disso aqui. Eu conseguiria recuperar 1.320.000 aproximadamente, tá? Por aí, um pouquinho menos, talvez. Mas o grande ponto é, você nunca consegue recuperar tudo, mas você sempre tem que buscar recuperar o máximo, tá ok? Então, tem que estar bem atento nisso. E isso aqui, pessoal, é desperdício. Então, quando você para a máquina, mesmo em setup, por isso que eu digo, esse valor aqui de PRC, ele, independente se você fizer, porque pensa assim, se você joga setup como parada programada, tua produtividade fica linda, mas se você fizer um monte de setup, tua produtividade continua linda, e a tua produtividade do custo vai ficar péssima. Por quê? Porque o custo continua ali, você não está diluindo o custo. Você não está fazendo peça boa, você está parado. Ok? Então essa que é a grande distinção que a gente tem que fazer. Legal. E aí, feita a estratégia, aí sim a gente vai para a prática. Então na estratégia nós falamos do norte. Quero entrega rápida, vou fazer estoque, eu não vou. Qual que é a minha diretriz aqui? Esse é o primeiro ponto. Né, e os meus pré-requisitos para a estratégia. Segundo, a gente vai para a tática. Então, o que nós temos na parte tática? Na parte tática, a gente entra aqui, aí sim pode entrar com tecnologia.
E quando a gente diz tecnologia, pode ser um BI, pode ser uma pesquisa em banco de dados, pode ser um Excel, o que for. Eu vou trazer uns exemplos aqui para a gente ter uma dashboard preliminar, ou um cockpit preliminar para fazer o entendimento dos custos variáveis. Vamos lá. Então, o que é isso aqui? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, tá, de uma dashboard que eu trouxe aqui, um exemplo, e ela traz frames aqui, ó. Então, você tem frames comercial, PCP, industrial, aqui tem frames. Em cada frame, você tem indicadores. Esse aqui é o PMV, que é o Produto Mínimo Viável que nós fizemos em um cliente, e depois ele passou isso aqui para dentro do BI dele, tá ok? Então, tem clientes que usam o Tableau, tem clientes que usam o ClickView, tem clientes que usam o Power BI. Gosto muito do ClickView, Power BI também, Tableau também, enfim, mas o ClickView eu gosto bastante. E ele colocou isso aqui que nós fizemos em VBA, ou seja, Visual Basic for Applications do Excel mesmo, e depois ele passou para um BI, mas nós fizemos um PMV. E qual que é o grande ponto que a gente faz desdobramento? A gente clica em cada um dos indicadores, a gente vem fazendo o que nós chamamos de drill down, pessoal. O que é o drill down? Drill down é, você bate no indicador, você abre o detalhe dele, depois você vai descendo em camadas. Não sei se vocês assistiram, mas é um conceito meio Inception daquele filme, né? Que é o Inception lá do Leonardo DiCaprio dos sonhos, né? Acho que é A Origem em português, né? Traduziram para A Origem. Mas qual que é o grande ponto? Ele mostra as camadas até você chegar no Parque Fabril. Então, essa dashboard era utilizada pelos coordenadores de produção, analistas de custo. Então, todo o pessoal Fabril e a controladoria utilizava. O que ela trazia? Trazia aqui atendimento ao carga-máquina, por exemplo. A meta era 70, fez 40. O que trazia aqui? Nós trazemos, então, todos os centros de custo que trabalharam, qual era o plano em peças, o real. Aqui nós dávamos uma tolerância. Existem alguns métodos de atendimento, mas Maple, por exemplo, nós utilizávamos o binário com tolerância, o binário com range, que é o que é o binário com range? Não é ele bater 200 e 200, não, a gente dava uma faixa de tolerância de 10% para cima, 10% para baixo, e toda vez que ele batesse essa faixa de tolerância, ele ganhava um pontinho. Então a gente olha quantos de todos ele ganhou ponto e não ganhou e vê qual que é o atendimento ao carga-máquina. E vê custos padrão, custo realizado e o excedente, centro de custo a centro de custo. Se você clicar no centro de custo, ele abre, depois aqui, o centro de custo, ele abre todos os grupos de máquina. Plano, real, atendimento ou não, padrão, realizado e excedente. Se você olhar, eu cliquei no centro de custo aqui, no centro de custo 4.000 aqui, desculpa, centro de custo 5.000, era 2.650 de custo total, tá aqui os 2.650. Então ele abre todo o detalhamento. Então você vê que ele vai descendo nas camadas detalhe a detalhe. E se você clicar mais uma vez no grupo de máquina, ele ainda abre o grupo de máquina, trazendo para você quais itens foram feitos ali, plano real, no grupo de máquina aqui que a gente pegou, o GMT, total aqui, plano e real, então 60 peças para fazer, ele fez 115, lembrando que ele fez superprodução, pelo Lean já está errado, né, mas ele bateu nesses três, ele bateu, nesse aqui ele fez muito a mais, custos padrão, custo real, e 733 está aqui o 733, então você vai abrindo, vai desdobrando até na base, para saber onde é que está o problema. Por quê, pessoal? Porque quando você faz uma previsão de custo, uma previsão de produção, você consegue entender exatamente onde está o problema. Tá? Então é por isso que a gente faz assim. Se a gente continua voltando lá para o cockpit, volta aqui, você tem o seguinte, vamos clicar no itens do custo padrão. Esse aqui era, digamos, o grande ponto lá da dashboard. O que a gente tinha aqui no itens do custo padrão? Então, no item custo padrão, o que a gente tinha? A gente trazia todos os itens, item a item que foi produzido, custo, daí vinha matéria-prima, transformação e global. Você podia ordenar por item, por maior custo, por maior variação, você pode ordenar. Ele trazia aqui o item, custo da ficha técnica roteiro, custo pricing, custo real. Vou explicar aqui, abrindo um parênteses, explicar custo roteiro, que é o standard, pricing real. Custo standard, ou custo padrão, é o custo da peça na CNTP. Se acontecer tudo perfeito, se ele usar só a perda técnica aqui, vamos imaginar que é uma usinagem, ele corta tubo, se ele usar só tiver a perda técnica ali,
ele vai ser então R$12. Esse item 12134 será R$12 de ficha técnica. Custo pricing é o custo que a gente coloca as perdas toleráveis. Então, se no padrão a gente coloca só as perdas técnicas, no pricing eu coloco, bom, mas esse item ele é muito complexo, ele tem em média um refúgio de 5%, esse aqui tem 2%, esse aqui tem 5%. Mas aí você tem que colocar ou, digamos, a perda que você tolera, ou a perda que o mercado tolera, ou a perda meta. E esse custo sai de 12 para R$13. E o custo real é quanto efetivamente aconteceu. Então, você apropriando lá nas máquinas, tudo certinho, quanto que foi o custo realizado. Tá? Isso para matéria-prima, transformação e global. E você consegue ver as grandes variações aqui, ó. Tá? E tem alguns até que está abaixo. E aí você tem um entendimento total de quais estão abaixo, quais estão acima, e se é em matéria-prima ou transformação, porque são ações diferentes. Se você clicar ali, por exemplo, no 34555, ele abre para você o item, né, tudo aquilo, abertura, perdas por processo, então processo a processo, qual foi a perda, e ele mostra o que estava fora da meta, e últimas compras ou processamento da matéria-prima no período. Então, abril e maio aqui, que eram períodos anteriores, compra, processo, o que foi aqui que eu tive no último período. Então, para analisar se de repente foi uma variação da compra de matéria-prima e assim por diante. Então, com isso, a gente consegue ter o entendimento de por onde começar, pessoal, tá? Feito este por onde começar, só neste momento é que a gente vai para a operação. Aí que a gente vai para o deployment de fato. Não quer dizer que aqui eu já não esteja fazendo deployment, aqui eu já estou desdobrando, já estou entrando, já estou fazendo o que eu falei do drill down, ali eu faço as camadas. Mas aqui eu aprofundo este ponto. Como? Aqui eu trago para vocês, aí sim, as 7 matrizes do deployment. Então prestem atenção, quando vocês forem estudar deployment, o que geralmente acontece? O deployment é isso e aquilo, tá aqui as 7 matrizes. E aí o cara começa fazendo pela matriz 1, que é localizando perda, tá? Não quer dizer que ele se ele fizer só as 7 matrizes não vai dar resultado. Vai dar resultado, mas talvez dê muito menos do que se você fizesse toda a sequência. Até porque, pensem comigo, se você faz o deployment só pelas 7 matrizes e não alinha a estratégia com a diretoria, o que pode acontecer? Você começa a apertar para reduzir custo, e o diretor comercial vai lá no ouvido do cara, vai lá no ouvido do CEO e começa a falar que a fábrica está trazendo pedido, que está se enrolando, que está aumentando o estoque, porque você não definiu a estratégia. Então, por isso que você tem que pensar com carinho na estratégia e ver se você tem estrutura para fazer isso aqui, que é operacional, com a tática. Feito isso, aí entra nas 7 matrizes. O que são essas 7 matrizes? Ela tem uma sequência. Primeiro, localiza a perda. Então, a gente pode dividir as perdas em perdas de transformação, perdas de material, enfim, tudo que tange custo fabril variável, ou CVD, né, custo variável direto, você pode localizar, você pode ter matriz para todos os custos variáveis diretos, para todos os CVDs. Aí você identifica as causas das perdas, se ela é causal, resultante, efeito ou causa, né? Então, você identifica. Valoriza, então por isso que você tem que ter as taxas horas, você tem que ter os custos de matéria-prima, por isso que eu falei lá da base tática para fazer o deployment. Imagina, vamos imaginar assim que você perde, sei lá, 200 horas por ano do grupo de máquina XPTO, que é um robô super caro por setup e manutenção. E aí você não tem a taxa hora do bendito do robô. Como é que você vai valorizar isso? Tem que ter a taxa hora correta. Então tem que valorizar as perdas. Depois, se vocês quiserem, eu comento como é que calcula a taxa hora de uma maneira assertiva. Que também tem um hackzinho para fazer aí. Depois, metodologia para eliminação das perdas. O que eu vou usar para eliminar essas perdas? Verificação de custo, benefício e retorno, né? Payback. Plano de ação estruturado e conexão com a controladoria, tá? Então, se você monta um plano de ação, coloca sobre a apreciação da controladoria e aí sim você tem o deployment bem organizado. Uma coisa importante salientar, tá? Poucas pessoas, na minha carreira, falando sério, eu já passei por mais de
200 e poucos clientes, fiz mais de 300 projetos. Se eu posso contar no dedo das mãos quantos caras de controladoria conheciam de Kaizen, Lean e tal. Eu estou falando do pessoal do financeiro e controladoria. Por que isso é grave? Ou por que isso atrapalha, pessoal? Porque às vezes a gente vai na maior da empolgação mostrar uma metodologia e o pessoal da controladoria é cético em relação à metodologia. Então, a não ser que eles sejam brifados, treinados e capacitados, você tem que vender muito bem e você vai precisar muito da controladoria. Para medir qual é o tipo de ganho, para medir como esse ganho vai vir, se é um soft saving, hard saving, cost avoidance, eu já vou explicar cada um desses, mas é importante você ter isso bem claramente, legal? E aí, nós temos as matrizes. Então, ó, primeiro você localiza, eu vou depois descer num detalhe com vocês. Primeiro você localiza a área, a especificidade, tipo de custo, valor do indicador, né? Então você localiza. Depois você vem aqui, entende as causas, se a causa é o resultante, qual é a causa, valoriza essas causas, ou valoriza esse desvio, né? Depois você entra aqui com a questão da priorização, ou seja, você dá o nível deployment que tem 1 a 4 ou 1 a 5 e define uma priorização por GUT, você pode usar o básico também, então você prioriza aqui e faz uma curva ABC, determina a metodologia de eliminação, né? Então você vem aqui, vê o nível de deployment e por fim você então faz o plano de ação. Então determinou a metodologia e aí constrói o plano de ação ou eventualmente se é um projeto, vamos imaginar que é o exemplo que eu vou dar aqui, que virou um projeto de manutenção, como for, por exemplo, um TPM. Então, às vezes, a perda de manutenção é tão alta que pode ser um projeto. Ao invés de você fazer um monte de ação picadinha, você transforma num projeto de TPM, um projeto de gestão de manutenção, para te ajudar a buscar esses resultados, tá? Com um plano de ação ou um cronograma. Legal. E conexão com a controladoria. Por que você tem que conectar isso com a controladoria? Pelo seguinte, a controladoria, ela analisa impactos na estratégia de economia, inovação, nicho, preço e impactos da execução, ineficiência, perdas, processo e estrutura. E ela é responsável por transformar esses números que são em horas, em peças, para transformar em perdas econômico-financeiras. Então, eles analisam isso e eles mensuram o tamanho dessas perdas. Por isso que você, como gestor fabril, ou como especialista, ou participando de grupos de melhoria de Kaizen, você tem que ter essa conexão com a controladoria. E como transformar isso em cultura? Então, beleza, eu identifiquei as perdas, fui lá, fiz tudo certinho. Como é que eu transformo isso em cultura de gestão para o dia a dia? Aí, aí vem a parte de pessoas, né? Finalizando aqui a parte de pessoas. Aí, como é que a gente fecha esse triângulo? A gente sempre que vai fazer uma implantação, isso levem para a vida, pessoal, tem que passar por 3 grandes estágios, tá? Para implantação com sucesso. Primeiro, clarificação e conscientização do porquê. Por que nós estamos fazendo esse projeto? Tá? Então as pessoas têm que entender o porquê. Segundo, capacitação e concordância do como. As pessoas têm que saber o que elas estão fazendo. Como nós vamos fazer? Quais as metodologias? Como que elas são utilizadas? Aqui é dar a caixa de ferramentas correta. E por fim, elas entendendo o porquê e como, fica muito mais fácil você engajar no o que é o projeto em si. Isso vira uma implantação de sucesso. E nós utilizamos das matrizes CAF, ou 3A6, o seguinte: nós pegamos as informações do sistema de informação, dados de perdas, porcento de custo, processo, metrificamos isso com a controladoria, geramos a MDC, ou a CDM, né, Matriz de Desdobramento de Custos, ou Cost Deployment Matrix. Nós valorizamos, vemos o gap, entendemos o ranking, rastreamos tudo isso e nós geramos grupos de 8D para atuar na matriz. Então, pessoal, o que nós utilizamos são projetos de grupos de 8D, ou A3, ou Kaizen, né? Nós gostamos muito do 8D, já vou mostrar ele rapidamente aqui, para trazer os resultados desse desdobramento executado, ok? E aí isso impacta diretamente na minha PRC ou no meu custo de transformação. Então eu consigo, através das pessoas,
trazer mais resultado. Então, o ponto principal aqui que eu trago para vocês é exatamente esse. Para transformar em cultura de gestão, as pessoas têm que comprar a ideia. Vocês precisam trazer as pessoas para próximas de vocês. Tanto do industrial, tanto do PCP, que vocês vão precisar muito do PCP, e também, e principalmente, da controladoria. Analista de custos, o controller e, eventualmente, até o CFO. O melhor projeto de deployment que eu fiz foi contratado por um CFO. Pasmem vocês. Então, ele nem conhecia exatamente a metodologia, a gente foi conversar, precisa reduzir custo industrial está muito alto e tal. A gente apresentou a metodologia do CDM, Cost Deployment Matrix, para ele, do Cost Deployment. Ele se apaixonou e ele virou o maior patrocinador do projeto, mesmo não sendo do industrial. Então, ele foi vender o projeto para o diretor industrial, como CFO, vendeu o projeto e nós fizemos o projeto com um patrocínio gigante do CFO. Então, e aí ele falava com o controller, com a gerência de controladoria e sempre estava em cima ali para ajudar. E como é que é o 8D? Talvez vocês já tenham aplicado, naturalmente vocês são de fábrica, mas basicamente é utilizar as 8 disciplinas, os 8 DOs, com ferramentas da qualidade para identificar a causa, determinar um objetivo SMART e assim por diante. Então, o que é um 8D? Aqui são vários grupos de 8D que a gente já fez aqui. Esse aqui foi um dos maiores que nós fizemos, uma empresa de injeção plástica, esse aqui metais sanitários, este aqui numa empresa de lavanderia industrial, esse aqui numa empresa de termoformagem. Então, tem vários aqui, mas enfim. Dividir em grupos de trabalho, tá? Então, você divide em grupos que são pessoas que participam do processo e pessoas que têm boa visão holística, aí umas 5 a 7 pessoas. Identifica as oportunidades, define ação de contenção, faz análise de causa e plano de ação, executa as ações de melhoria, verifica a eficácia, faz a gestão à vista do progresso e reconhece as pessoas pelo resultado. Então, os 8 DOs aqui, se vocês precisarem, no nosso canal Ferreira Filho Associados, tem um vídeo de 8D lá, uma aula inteira só de 8D que vocês podem consumir no nosso canal, que fala exatamente o que você faz em cada etapa dos grupos de melhoria. Eu acho que pode te ajudar bastante, não é o foco aqui, mas eu acho que ela pode te ajudar bastante lá, quase meia hora de aula só sobre isso, ok? Mas, basicamente, você tem um grupo de trabalho, ele tem uma meta de redução, ele identifica as oportunidades, acha a causa, gera o plano de ação e ataca essa causa com um projeto ou um plano de ação. Legal. Antes de eu entrar no exemplo, eu queria perguntar aí, Túlio, se a gente tem alguma dúvida, se o pessoal tem alguma dúvida aí, para já ir perguntando aqui, antes de eu entrar no exemplo, de repente o pessoal já tem alguma dúvida, eu posso ir tirando essa dúvida aí com eles, antes de entrar no exemplo, até aqui. Tem 3 perguntas. A primeira foi do Ivan Pavan. Como seria descontada as paradas não programadas e manutenção corretiva no OEE? Tá. Posso responder essa? Pode. Legal. Então, assim, paradas não programadas, ela sempre impacta diretamente no OEE. Então, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você tem 100 horas disponibilizadas do equipamento no mês. É só um exemplo, tá? Você tem 100 horas, ok? Existem 2 tipos de apontamento, tá? Vamos imaginar que você teve um setup e você teve uma manutenção corretiva. Pode ser elétrica ou mecânica, pouco importa. O que vai acontecer? Se você aponta, vamos imaginar que você apontou ao longo do mês 5 horas de setup, tá? E você apontou outras 5 horas de manutenção corretiva. Ao longo do mês, você foi fazendo as peças e tal, e você teve 90 horas de horas produtivas, ok? O que são horas produtivas? Você pegou as peças, dividiu pelo padrão, chegou em 90 horas. Então, para fechar a conta, a produtividade é 90, que são todas as peças boas que você fez, pelas 100 horas que você tinha disponibilizadas. Esse é o cálculo correto. Por quê? Porque as 5 horas de setup e as 5 horas de manutenção, elas são perda. Uma é uma perda programada e uma é uma perda não programada, mas ambas são perdas.
Tá? Então, você aponta as 10 horas que você perdeu, 5 de manutenção corretiva e 5 de setup, como perda. E a produtividade seria 90%. O que algumas empresas fazem? Muito embora as empresas façam, eu não acho correto. Ela pega e divide 90 por 95 disponibilizadas. Por quê? Ela pega aquelas 5 horas de setup, se o setup foi programado, e ela bate da disponibilidade. Aí ela divide 90 horas produtivas por 95 horas disponibilizadas. Dá a impressão que a produtividade foi mais alta, mas você perdeu as 5 horas do mesmo jeito, entendeu? Então, a manutenção corretiva tem que ser apontada e cair direto na produtividade, como eu acabei de dar o exemplo, e eu sou muito favorável a também o setup ser apontado da mesma forma, ok? Uhum. Não, tranquilo. O outro é calcular a taxa hora-máquina, né? Acho que você vai falar depois, né? Uhum. E a outra pergunta também é do Ivan. Esse desvio analisado com os operadores e profissionais do campo foi no momento ali, após a matriz C ali que você mostrou. Perfeito. A matriz de desdobramento, ela funciona no seguinte. Você pode estabelecer o que nós chamamos de alçadas, Ivan. O que é alçadas? Alçadas são as responsabilidades ou pelo que a pessoa responde dentro da matriz de desdobramento. Então, só para você ter um exemplo. Vou tentar ser claro aqui. Você fez o desdobramento global da empresa. O que é o desdobramento global? É chegar naqueles, por exemplo, naqueles 2.600.000 que eu mostrei lá para vocês. Então, chegou no global. Desse total global, que é os 2.600.000, você vem desdobrando e apontando todos os centros de custo e grupos de máquina que têm perdas, ok? Para quem que é endereçado isso? Os 2.600.000 são compartilhados de responsabilidade da gerência industrial e da gerência de controladoria. O dono é o gerente industrial ou o diretor industrial, eventualmente, e coparticipação do gerente de controladoria, porque tem a ver com custo variável. Então, o grande número lá, 2.600.000, é esses caras que têm o domínio. Quando você desce, você vai descendo no mesmo nível da hierarquia da empresa. Vou dar um exemplo. Se no centro de custo A é um coordenador de produção que responde pelo centro de custo A, então ele é dono de todos os custos variáveis que estão no centro de custo A. Aí vamos imaginar que você tem um supervisor que é abaixo do coordenador, ou um líder de produção. Ele é dono de todas aquelas máquinas e turnos que tem ali na área dele. Então a gente vai pegando conhecimento lá de cima dos 2 milhões, vai abrindo e dando para quem é dono de cada um daqueles custos. Então se o cara é dono do turno de determinado número de máquinas, ele é líder, né, de 8 máquinas no turno 1. Ele é dono de todos os custos desdobrados do turno 1 daqueles grupos de máquina. Então a gente vai descendo nesse nível. Então quem que analisa? Lá em cima, o gerente, diretor e controller, desce coordenador para analisar o centro de custo, né? E desce o líder para analisar as suas máquinas, os seus grupos de máquinas, o seu turno. Então é desse jeito, na mesma hierarquia da empresa que é analisado, ok? Uhum. Não, tranquilo. Por enquanto não teve não mandaram mais ainda não. Aí se quiser passar o exemplo. Aquele da taxa hora, né, pessoal? A taxa hora funciona assim, ó. Como é que calcula a taxa hora? Você pega, tá? Eu vou falar 2 conceitos de taxa hora aqui, tá? Taxa hora disponibilizada, tá? Existe taxa hora disponibilizada e taxa hora produtiva. Vamos pegar a primeira, taxa hora disponibilizada. Pensa num centro de custo, você pode fazer mesma coisa em hierarquia, você pode fazer por centro de custo, por máquinas, por turno, enfim. Por turno não, mas por máquina e centro de custo você consegue fazer. Como é que faz? Vamos pegar o centro de custo, você pega todos os custos variáveis de transformação, não de matéria-prima, só transformação de um centro de custo. Vamos imaginar que o custo total de um centro de custo são R$1.000, tá? Total de custo daquele centro de custo com depreciação, energia, tudo que tem ali dá R$1.000, tá? Transformação.
você pega esses R$ 1.000 e divide pelas horas disponibilizadas do equipamento. Vamos imaginar nesse mesmo exemplo que são 100 horas. Então, R$ 1.000 por 100 horas dão R$ 10, certo? Então, a taxa hora disponível daquela máquina é R$ 10. Então, cada hora daquela máquina custa R$ 10 disponibilizada, ok? Então, essa é a taxa hora da máquina, 1.000 por 100, ok? Aí existe um segundo conceito, que se chama taxa hora produtiva. Essa taxa hora disponível, ela é utilizada para montar custo standard, que é como se fosse tudo perfeito na CNTP. Então, o custo padrão é feito com a taxa hora disponível. Só que existe uma taxa hora produtiva. O que é a taxa hora produtiva? É a mesma conta, 1.000, só que ao invés de eu dividir pelas 100 horas disponibilizadas, eu divido pelas horas produtivas do departamento. Então, o que são as horas produtivas? Tudo que eu fiz de peça pelo padrão. Que quer dizer o quê? Se eu tive problemas ao longo do caminho e tal, vão ser menos horas do que as 100. Então, eu pego os R$ 1.000, divido pelo número de horas produtivas. Essa é a taxa hora produtiva. Então, imaginemos que, nesse mesmo centro de custo, eu fiz, ao invés de fazer 100 horas, eu fiz 50. Quanto que vai ser a taxa hora? 1.000 por 50, que vai dar, ao invés de dar 10, vai dar 20, certo? Se você fizesse a conta de produtividade, por isso que eu digo que a PRC tem que ser igual ao OE. Se você fizesse a conta de produtividade, qual que seria a conta? 50 horas que eu reportei, que é produtivo, por 100 horas disponíveis, daria 50%, correto? Né? 50 por 100, 50%. Se eu pegar a taxa hora produtiva, a taxa hora disponível pela taxa hora produtiva, quanto que é? A taxa hora disponível era 10, que era 1.000 por 100. Como eu só apontei, ao invés de apontar 100, eu apontei 50, são 20. Então, 10 disponível por 20, que foi a produtiva, dão os mesmos 50%. Por isso que eu digo que a produtividade do custo e a produtividade OE deveriam ser a mesma coisa, tá? Então, esse aqui é o exemplo aí. E aí a gente desdobrava, pessoal, esses números. Então tá aqui, ó, MDC é Matriz de Desdobramento de Custos, ou ela pode ser chamada de CDM, tá? Cost Deployment Matrix. A gente fazia um ranqueamento das maiores oportunidades aqui, ó. Então trazia todas as oportunidades, o código da parada, qual que era o grupo de máquina, horas paradas e reais parados. Então, se naquele mês lá eram 3 milhões, que até era um ano diferente, nesse mês aqui foi 1.537.000 importado. Então a gente trazia esses números para cá. E havia a descrição de qual que era o maior. E se vocês perceberem, entre os 5 maiores, nesse caso aqui, a gente tinha 2 de manutenção. Corretiva mecânica e corretiva elétrica. Então vejam só, a gente tinha já a manutenção aqui, ó, pintando fortemente aqui em cima. Fora isso, tinha um negócio chamado que eles utilizavam lá, que não era de setup, que chamava regulagem de máquina. Regulagem de máquina é quando precisava chamar ou o técnico de processo ou o manutentor para regular a máquina porque ela desregulou. Isso aqui também poderia ser considerado parte como manutenção. Mas enfim, nós identificávamos esses pontos aqui e ranqueávamos eles. Por quê? A partir de um ranqueamento, o que a gente fazia? A gente começava a olhar fábrica a fábrica, parada a parada, qual que era o total, parada a parada, de perda que eu tinha, e a gente analisava, então, qual que era a meta, o acumulado, média anterior, média móvel. Então a gente começava a analisar todos os dados reais e horas de cada uma das paradas. Então vinha uma lista. Então se aqui a gente tinha um ranking, aqui a gente tinha uma lista histórica mostrando quanto era antes, quanto que foi depois. Então a gente fazia uma análise disso. E com base nessa análise, aqui vinha a CDM, Cost Deployment Matrix. O que essa Cost Deployment Matrix fazia? Então aqui é o coração, tá? Então a gente pegava aqueles dados, importava, ranqueava os dados, e com base no ranqueamento a gente vinha trazendo aqui, ó,
fábrica a fábrica, porque eram várias fábricas, centro de custo, qual que era o equipamento, então aqui as células de trabalho, CELU 755, 018 e tal, a gente trazia aqui o período de análise, tipo de custo, qual que era o indicador impactado, referência do indicador, então quanto que ele tinha, qual que era o valor de referência do indicador, então ele deu 68 e deveria ter dado 81, deu 72 deveria dar 80, 52 deu 70, total por unidade de medida, o que é isso aqui? Quantas horas foram perdidas, né, com esse indicador aqui, paradas de máquina, então a gente trazia de lá, identificação do desvio, manutenção corretiva elétrica emergencial, ele era efeito, ele não era causa, ele é o apontamento do efeito, então, ó, elétrica emergencial, mecânica emergencial, e aqui, ó, manutenção de ferramentas também tinha. Com base nisso, seguindo ainda, é a mesma matriz, só ela está seguindo para a direita aqui, ó, nós valorizávamos, ó, tá aqui a taxa hora, ó, R$36, R$35, R$31, R$67. Então a gente trazia a taxa hora base de cada um deles, trazendo quanto que eu tinha perdido em reais pelaquela quantidade de horas que eu tinha lá, então trazia aqui. Nível de desdobramento, que é aquilo que eu falei para vocês, que a gente classificava o nível de desdobramento de 1 a 5. Então aqui era nível 2, ele tinha desperdícios e perdas têm sido mais ou menos definidos. Isso aqui era grave para o desempenho, então era grave 3, 3, 4 e 5, gravidade. Urgência, 4, então com alguma urgência, com alguma urgência, com alguma urgência, com alguma urgência. E tendência, vai piorar a médio prazo, vai piorar em longo prazo, vai piorar em longo prazo, vai piorar em longo prazo. Quanto que dava o GUT? GUT ponderado, número de pontos, e aí a gente priorizava o maior aqui, ó. O maior GUT deu esse aqui, A, B, C e D. Então, essas aqui, começava por essa aqui, seria a mais prioritária, tem o maior GUT para a gente poder atuar. E aí, continuando ainda para a direita, as mesmas células e máquinas, a gente criava, escolhia a metodologia de eliminação. Então, por exemplo, a gente utilizou na CELU 755 8D, na 018 PDCA, na 040 A3, não sei se já ouviram falar do A3, mas é uma metodologia bem legal também, e na 875 8D. Isso aqui dava quanto que a gente previa reduzir daquele número de paradas e dava aqui o total em reais que ia ser economizado. Como que a gente ia eliminar isso daqui, como é que a gente ia fazer para eliminar, que impacto que se ia dar, aumento da disponibilidade das máquinas, e que tipo de impacto a gente classificava isso aqui junto com a controladoria. Existem 3 tipos de saving, tá, pessoal? 3 tipos de resultado. Soft saving, hard saving e cost avoidance, tá? Isso é conceito global de controladoria, mas a gente usa no deployment. Soft saving é potencial de economia. O que isso quer dizer? É algo que eu vou economizar agora, mas não vai gerar impacto direto de dinheiro, recurso ou caixa. Vou dar um exemplo. Quando você reduz parada de máquina, você só gera impacto de caixa se você fechar um turno. Concordam comigo? Se você fechar um turno, você gera impacto de caixa. Mas se você só está salvando horas, então salvando essas horas que davam R$ 2.700 nesse período, não ia fechar um turno, mas você ia abrir disponibilidade. Abrir disponibilidade é você disponibilizar mais horas para produzir outra coisa, ou produzir mais do mesmo produto. Isso é possibilidade de saving, ou possibilidade de melhoria. Isso a gente chama de soft saving. É uma coisa que não gera impacto agora, mas gera impacto futuro, tá? Ou não gera impacto agora e gera só a economia futura. Hard saving é uma coisa que você faz agora e já gera impacto já. Então, por exemplo, fechar um turno, cortar pessoas, isso gera impacto agora. Então, isso se chama hard saving, você está cortando agora. Vou dar um exemplo. Diminuição de refúgio. Diminuição de refúgio, ela pode ser categorizada como hard saving. O histórico era 8, virou 3, virou 5. Isso é hard. Na hora você para de gastar matéria-prima, né? Ou ele pode ser considerado também, aí tem algumas pessoas que utilizam como cost avoidance. O que é cost avoidance? Também tem um vídeo lá no canal, se quiserem ver.
Cost avoidance é desviar do custo, é um custo evitado. Então você tinha um custo e ele parou de acontecer. Por exemplo, ou você nem tinha um custo, ele ia acontecer e você evitou. Esse é o conceito até melhor, tá? Vamos imaginar que você ia abrir um turno. Para abrir esse turno, você ia gastar R$28 mil para manter esse turno aberto. Você, trabalhando melhorias no processo, você evitou de abrir um turno. Então, isso é cost avoidance. Você nem tinha esse custo e você evitou de abrir um turno. Então, você desviou, você evitou um custo. Então, soft é possibilidade, hard gera economia agora e avoidance é você desviar ou evitar um determinado custo. Então, a gente fazia e determinava quais metodologias íamos utilizar, e essas aqui foram, digamos, as principais, os principais métodos que foram escolhidos. Porém, isso aqui virou um projeto. Como eles viram que manutenção era um item muito crítico para dentro da fábrica, o que eles resolveram fazer? Que é como se você abrir, por exemplo, um projeto TPM. Você vê que tem muitos itens de manutenção que tem que ser resolvidos, é uma grande oportunidade de você usar o TPM para melhorar este processo. Então lá eles não chegaram aí tão longe com a TPM, né, que seria a metodologia mais alto nível que tem, mas eles fizeram um projeto de gestão de manutenção. O que é um projeto de gestão de manutenção? É você ter a gestão do backlog, que é você ter lá os estoques de serviço, emitir as ordens preventivas, você ter um plano de preditiva. Os planos de preventivas saem pelo sistema a cada 3, 4, 5 meses, conforme o manual da máquina. Você cria uma estrutura de programadores de manutenção para distribuir os serviços. Então, esse tipo de trabalho que foi feito lá e gerou um resultado bem representativo, que foi gestão de manutenção. Eventualmente, se a empresa tem um nível e profissionais, ou mesmo uma consultoria, para fazer um trabalho de alto nível como o TPM, melhor ainda, porque ela consegue resultados muito mais representativos. Mas eles optaram em fazer gestão de manutenção, colocando um PDCA na manutenção, planejando e melhorando esse ponto, e isso já deu um baita resultado, ok? E será que isso funciona mesmo? Aqui eu sempre trago referências de clientes. Então, vários clientes que nós temos, a gente pede para o cliente escrever uma carta de referência para nós, né, trazendo o que foi feito, e esse caso aqui, ó, nós fizemos vários trabalhos lá, ó, aqui, ó, o formato simples e claro da matriz de desdobramento de custos nos apresentou o caminho para a captura de resultados e optamos em realizar o programa de alavancagem de performance. Nós tínhamos um plano de fazer R$3,2 para cada R$1 investido e fizemos quase R$4 para cada R$1 investido com esse projeto de deployment que foi feito na Docol. Tá? Esse aqui é um exemplo da Docol, mas tem N outros que a gente fez, né? Então, com base no Cost Deployment, ferramenta utilizada em classe mundial. Então, aqui, alguns dos clientes que a gente já passou, né, do que a gente passou, né, nessa nossa vida aí, 70%, 80% deles são do ramo industrial, né? Então você tem aqui alguns conhecidos como Petrobras, BMW, Hyosung, que mais aqui? Unimed não é indústria, né? New Holland, Whirlpool, Eliane, são aí algumas fábricas que a gente passou e fez projeto aí. Manutenção aqui a gente trabalhou num projeto de manutenção, que é um polo petroquímico de Triunfo, né? Então, a Copesul. Então, vários projetos aí que a gente já fez nessas empresas. Aqui é só, rapidamente, quem nós somos, né? Falei, entrando na casa de vocês. Então, nossos resultados, não vem tanto ao caso. Depois eu disponibilizo esse material aí. Falei rapidamente do nosso trabalho. E se a empresa não faz ainda desdobramento para redução de custos variáveis, pessoal, o impacto é brutal. Ele pode chegar de 15% a 30% dependendo do tipo de custo, ou dependendo do tipo de parada, dependendo do tipo de variável que você tem mensurada. Tá? Então, o impacto é realmente representativo. Tá? E se tiverem dúvidas, eu fico à disposição aí para tirar. Muito obrigado. E se vocês quiserem me contatar para tirar dúvidas, enfim, tem o Túlio, a gente tem uma parceria aí, então se vocês precisarem pode falar direto com o Túlio, ou podem me mandar um e-mail direto, cicero@ferreirafilhosassociados.com.br,
Tem o canal da Feira Fio, que o que a gente mais usa para postar conteúdo é aqui, e no nosso site que tem o blog, lá também tem ferramenta, material PDF, se vocês quiserem baixar lá, fiquem à vontade, tá ok? Então é isso, meus queridos. É isso que eu queria passar aí. Foi ótimo, ótimo. Eu adoro essa apresentação, a forma como você aborda. Estou vendo aqui se eles vão mandar mais alguma dúvida. Porque quando eu aprendi o Cost Deployment, mas eu já aprendi lá nas matrizes, né? Já entrando diretamente nas matrizes. Então você não entende aquele básico ali. Quando você tem esse básico aí, fica muito mais claro e você abraça a causa, né, aí, muito melhor, né? Você tem mais motivação, você entende ali no ponto por que fazer esse desdobramento de custo, né? Por que ter essa direção, esse farol, né? Que como é o símbolo da sua marca aí, né? É verdade. É muito comum, uma vez eu fui visitar a Volvo, aqui perto da minha casa, aqui na cidade industrial de Curitiba. Daí a gente foi visitar porque, pô, o deployment da Volvo, tal, todo mundo falava, o deployment da Volvo, foi lá visitar. Eu cheguei lá, eu falei, tá, qual que é a estratégia desse ano, né, para redução? Meu, eles são... Meu, você chega lá, a fábrica dá para comer no chão, de tão limpa que ela é. E aí eu perguntei, tá, mas quanto que é o nível de redução esse ano aqui e tal? Isso era mais ou menos ali por abril, eu acho. E ele falou, olha, a redução é tanto, a gente vai para esse caminho, vai fazer assim, então, tipo, tudo encaixadinho. Dava para ver que tinha todo um encaixe, né? Por outro lado, fui visitar um outro também ali que eles nos indicaram, da Volvo. A Volvo nos indicou uma outra empresa para visitar também, quando a gente estava fazendo deployment, para trocar experiência, né, entre profissionais. Não vou falar o nome da empresa para não ter problema. E a gente chegou lá e era o contrário. Tipo, existia um escritório de projetos e processos que eles tinham lá, que fazia Kaizen, tinham várias iniciativas legais, só que eles faziam o deployment isolado da controladoria. E o pessoal de processo já estava desmotivado, porque ele falava, pô, a gente chega para o cara da controladoria, apresenta lá que foram feitas, 28 melhorias, que dão, sei lá, R$500 mil, o cara da controladoria vira para nós, vira assim, cadê? Cadê esse R$500 mil que eu não sei onde é que está? Eu não sei onde está. E daí ficava essa discussão entre controladoria e o escritório de projetos e processos, porque eles não conseguiam mostrar. Então essa aproximação é muito importante para se definir um norte para todo mundo, entendeu? Sim, é importantíssimo. A controladoria, o pessoal do financeiro está conectado com o chão de fábrica, né? O próprio TPM fala isso, que todos os funcionários estão envolvidos, não só o chão de fábrica, o industrial. Chegou mais uma pergunta aqui. Essa estimativa de redução deve ser reanalisada anualmente? É a pergunta. Eu lembro que utilizava o custo tinha que ser a redução do custo de transformação 6%. Não me lembro se hoje ainda está sendo essa porcentagem. Então, isso depende de caso para caso, né? Se você faz no primeiro ano, às vezes vem muito mais do que 6, né? No primeiro ano que você faz, ela pode chegar de 15 a 30 em algumas linhas ali, mas depende muito do nível que a empresa está inserida, e também tem uma variável aí que às vezes a gente não leva em consideração, mas é importante, os tipos de processo e idade do parque fabril, sabe? Porque a idade do parque fabril, ela impacta demais no que você vai conseguir trazer de resultado. Vou imaginar assim, eu peguei um caso, foi no ano de 2018. A empresa ela tinha muitos equipamentos de fundição muito antigos. Eles davam muita manutenção. Então, assim, ao invés da gente focar nos equipamentos de fundição, a gente focou em fazer usinagem, fazer linhas de montagem, porque a fundição ela era muito antiga. Então, assim, o plano da fundição era o seguinte, era eles fazer um payback para ver se valeria a pena trocar o equipamento, porque
tudo que dava para tirar do equipamento, a gente tirou e chegou a 68% de produtividade. Então ele ficou muito aquém, só que não passava. Cara, para bater 70% era um parto. Então esse cara, o teto dele era 68%, 70%. Você não conseguia passar disso daqui. Porque ele dava muita manutenção, o setup era gigantesco. Então, em função de ser uma tecnologia de quase 40 anos, né? Então, depende muito de caso a caso aí. Eu sou bem favorável a analisar caso por caso. Eu não sou assim, tipo, standard, né? Para todo mundo tanto, mas eu sou muito favorável a analisar caso por caso, porque às vezes você se limita ou você coloca uma meta que você não consegue atingir. Sim. Dependendo da idade do equipamento, não adianta você mexer não, que não... A outra dúvida que apareceu aqui é: o setor de controladoria tem autoridade para definir quanto um setor poderá gastar mensalmente? Que é o... Esqueci agora, me fugiu a palavra. A verba ou orçamento? A verba ou orçamento. Eu esqueci a palavra também. Isso, assim, ele tem, são duas coisas, né, aquela velha frase do Homem-Aranha, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas sim, a área de controladoria, ela não pode ser arbitrária, mas ela tem sim a batuta para dizer quanto que um departamento pode gastar mensalmente, tá? Agora é só prestar atenção no seguinte, tem que prestar atenção no como, tá? O que eu quero dizer com isso? Pensar assim, ó, dependendo do mix que vai passar por aquele departamento, pensa num departamento industrial, você tem que analisar o mix que vai passar, por quais equipamentos vai passar para você poder determinar um orçamento adequado. Por que eu estou falando isso? Dependendo do mix, do nível de complexidade do mix, da quantidade de matéria-prima, da produtividade dos equipamentos, é o nível de recurso, verbo, orçamento que ele vai disponibilizar. Não é incomum a gente fazer orçamento só olhando para trás, com base na história. Só que quando você faz orçamento só olhando para trás, muitas vezes você coloca perdas e ineficiências dentro do orçamento. Então, vou dar um exemplo. Se lá no início do ano você fez um planejamento de deployment para reduzir o custo, por exemplo, em 8 ou 9%, isso tem que ser contabilizado no orçamento. E às vezes as pessoas não contabilizam adequadamente. Então, por isso que tem que estar bem próximo um do outro. Feito um plano de deployment para redução de custo, ele tem que ser refletido em orçamento. Então, nós vamos reduzir aqui o consumo de matéria-prima em 6% e o consumo de custo de transformação em 8%. Então, vamos colocar essa meta aqui para ser estipulada pela controladoria. Por isso que tem que estar próximo um do outro. Ficou bem claro. Tem que estar previsto, né, dentro do seu... Você tem que prever seu orçamento e mandar para aprovação. Né? É isso aí. Não pode... Tem que tomar cuidado para não estourar no final do mês e no final do ano também, às vezes... Você não gastou e quer gastar tudo de uma vez, então tem que ter esse planejamento anual, porque eu lembro, quando você vai fazer o planejamento, você chega no final do ano, você não gastou aquilo, essa verba vai ser cortada do ano que vem. Com certeza. Então, e se você estourar também, você não pode nem estourar e nem gastar menos, você tem que estar dentro daquilo que foi planejado no seu orçamento. Né? Exatamente. Para poder fazer suas próximas previsões. Exatamente. E eu acho muito interessante a parte do custo, porque às vezes nós queremos desprender forças, né, no equipamento, a gente acha que aquele equipamento é o mais caro, é o que mais é prejuízo, que tem causa, e quando a gente faz essa análise, igual você mostrou aí, a gente enxerga, abre 360 graus a nossa visão dentro da fábrica. Né? É isso aí. Interessante. Perfeito. Acho que por enquanto não apareceu nenhuma dúvida. Se caso o pessoal enviar, depois eu mando para você. Eu coloquei também seu canal aí para o pessoal seguir. Depois eu tenho essa apresentação. Eu vou disponibilizar para ele. Acabar de perguntar aqui como o Covid, por exemplo, agora nessa época agora de Covid, né? Como fazer
no meu ponto de vista, é importante saber lidar com imprevisto também, como o Covid, por exemplo, não é só uma afirmativa. Então, tem que ter isso. Covid é uma imprevisão, né, que aconteceu, mas aí tem que se ajustar as previsões, os orçamentos dentro agora da nova realidade, então tem que estar também preparado para isso, né? Com certeza. Mesmo quem trabalha com orçamento estático, que é aquele que você seta lá no início do ano e ele vai o ano inteiro, que eu não concordo muito com orçamento estático, porque a gente vive num mundo totalmente mutável, então eu sou a favor de orçamento que se revisa trimestralmente. O Covid, a gente teve uma demanda alta de consulta para tirar dúvidas e tal nesse período, porque assim, 90% das empresas revisaram completamente o orçamento, mais de uma vez, porque foi no início do Covid revisaram e agora estão revisando novamente. Então, esse ano foi um ano bem atípico, mas tudo isso que acontece tem que colocar no orçamento. E assim, orçamento, quando você faz, a única certeza que você tem é que você vai errar. Você nunca acerta na mosca, né? É a única certeza que você tem, você vai errar, mas você tem que setar um norte para onde você quer ir, porque senão fica solto, né? A gente fez uma pesquisa em 2018 e 2019 com mais de 1.200 empresas pelo Google Forms e tal, tabulamos com parceiro, e 35%, na verdade 34,5% das empresas brasileiras entre 50 e mais de 10 mil funcionários não fazem orçamento. 35%, é mais de um terço das empresas não trabalham com orçamento. Isso é bem grave. É você trabalhar sem bússola, né? Sem saber para onde você ir. Você vai ir. Agora imagina agora, nesse momento, com o Covid e tal, como é que as empresas ficam totalmente perdidas. Então é muito importante. E todas as iniciativas, projetos, seja deployment, TPM, qualquer tipo de projeto tem que estar no orçamento. Tem que estar no orçamento. Uhum. Se você não tem a bússola, não tem um caminho, qualquer caminho serve, né? Aí é o perigo. É isso aí. Lembrei agora da PyBudget. Tá dentro budget. Sempre, tudo que tem budget, está dentro do budget. Aí essas previsões que você falou eram feitas no mínimo 4 por ano, que é os forecast, né? Esses forecast no ano, para ver como que está se está dentro da previsão, se não está, se vai ter que se adequar. Então, é muito importante essa parte, né, de custos. Com certeza. Cícero, eu acho que então nós podemos finalizar. Eu agradeço muito pela aula, foi uma excelente aula, o pessoal adorou, já mandou aqui. Obrigado. Ótima aula. Nós vamos conversando e vamos fazendo os novos projetos e está só começando, né? É isso aí. Beleza, sempre à disposição, Túlio. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, cara.